Be Strongcast. O seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento. Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strongcast, o podcast que fala sobre segurança e tecnologia da informação. Como sempre, os recadinhos iniciais. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhe, para que esse projeto nosso continue aí no ar, ajudando a gente a ganhar cada vez mais relevância, levando essa informação para o nosso público e nossos seguidores. Como sempre, trazemos pessoas muito ilustres, né? A gente nunca traz pessoas que não são ilustres aqui. Está aqui comigo hoje para falar de um assunto bastante interessante, né? Que seria descomplicando o jurídico na área de tecnologia. Eu acho que isso pega, né? Isso é bacana. Está aqui comigo a Carmina Issa. Eu nem vou apresentar, vou pedir para ela contar dela um pouco o currículo dela, pessoal, sem brincadeira nenhuma. É só isso aqui. Nós vamos levar o podcast inteiro para poder falar do currículo dessa mulher. Carolina, bem-vinda. A gente tem aqui no podcast esse início da conversa, né, que a gente gosta que a pessoa se apresente contando a sua história, não o currículo, né? A gente sabe que às vezes isso não conta muito o que a pessoa é de fato, né? A pessoa, a gente que está por trás, né? Então a gente começa sempre pedindo, né, para que você conte sua história, onde você nasceu, o que você viveu, né, o que você come, né, o que você pensa, o que você sonha, né? Essas coisas todas para a gente conseguir entender como é que você chegou, né, a ser uma pessoa tão relevante no cenário nacional, falando-se aí da área jurídica, conjunto com tecnologia e cyber, né? E tendo essa reputação toda aí nessa trajetória toda. Primeiro, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, né, participando desse podcast que com certeza agrega muito, né, para todo mundo. Por isso que eu recomendo todos assistam sempre todos os episódios, porque isso de fato é muito importante. E assim, minha trajetória, né, eu me formei muito cedo e sou mãe, avó de gêmeos, né, tenho 3 netos e sempre trabalhei muito conquistando alguns espaços, né, e nesse sentido eu fui ser professora de Direito Cibernético em 97, um curso de tecnologia, e por isso as pessoas acham que eu muitas vezes nem me veem como uma advogada, né, porque eu não falo muito juridiquês, e sempre tive muita vontade de ousar, né? Eu acho que talvez seja essa palavra, né? Não é para menos que eu sempre tive esportes radicais, né? É mesmo? Conta para nós também, que esportes radicais assim. Pois é, né? Fora da caixinha. O meu esporte radical é o truco. Né? Até bem pouco tempo eu fazia windsurf. Olha que legal. Né? A região onde você mora dá para fazer. Né? Muito vento. O pessoal fala muito dos tubarões, né? Eu sou de Recife, então, mas um esporte muito interessante, né, e libertador, né, porque o mar ele dá uma relaxada muito grande, né, e eu sempre digo que todo doido tem uma mania e a minha é rally. Olha que bacana. Sou pilota de rally, rally de regularidade, então eu gosto muito. E isso disciplina, é bom. então você é uma pessoa disciplinada, já vi que tem que ter disciplina aí, né? Não é bem assim, não né? É bem assim. Mas e aí tudo isso é bom porque ele descontrai, né? Você relaxa. Então você tem os seus momentos de tensão, mas você tem a sua válvula de escape. E foi nesse sentido que eu comecei a advogar para um curso de tecnologia, e eles me chamaram e eu construí uma ementa naquela época, né? Uhum. E depois eles tinham uma projeção muito grande e abriram uma faculdade, e eu fui ser a diretora jurídica da faculdade e coordenadora de cursos. E dava aula. Então, quando o MEC veio fazer a aprovação, eu defendi a minha disciplina em 2001 de Direito na Informática e Ética Profissional.
E aí eu fazia toda essa abordagem de lei de software, direitos autorais. E aí eu comecei, eu sempre brinco e digo que meu público sempre foi da área de tecnologia. Então, é por isso que as pessoas me veem muito falando de tecnologia, né? E com isso, por quê? Porque eu cresci dentro de uma faculdade de tecnologia, eu tive esse privilégio, né? Então, meus alunos hoje são CEO, CTO, né? Tenho várias empresas onde o CEO foi meu aluno. E com isso, eu entrei nessa área de tecnologia e cá para nós é uma área maravilhosa. Não diga, né? É uma área que se inova, renova há muito tempo. Tanto que, se você pegar lá os assuntos que você falava em 97, né? Hoje já se transformaram muito. Apesar que as leis, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, as leis continuam valendo, apesar de terem surgido novas, né? Porque o direito no mundo de TI surgiu mais vigorosamente, né? Com o advento da LGPD, que os advogados acabaram saindo da toca do juridiquês e começaram a precisar pisar nos terrenos que você já pisava, né? E aí vai uma primeira pergunta, né? Como que se fala? Porque você, notadamente, né, pelo que a gente vê aí na sua trajetória, você criou uma capacidade de conversar o juridiquês, né, o jurídico, de uma forma bastante simplificada para o técnico. Criou a ponte entre o jurídico e o tecnológico, né? Isso é uma vantagem sua, né? Diria para você que seria um dos grandes talentos que você tem, né? Conta como foi essa trajetória e qual é a magiquinha para quem é advogado ou até mesmo quem é de tecnologia. Como que se conversa, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm essa dificuldade, né? Na verdade, a gente sempre teve muita coisa e muita legislação em relação à tecnologia. Uhum. Tanto é que a gente tem lei de software. Então, são leis que elas continuam, né, crescendo cada vez mais em outras áreas. Mas a gente tem já temos, né, há tempo sobre isso. Agora, o interessante é que essa pergunta ela é muito parecida com quando eu fui defender a minha disciplina para a faculdade de tecnologia, né, que o MEC me fez. Ele disse, como é que você vai ensinar direito de software, lei de software, lei de direitos autorais, crimes cibernéticos? Na época a gente já tinha. Já falava. Aí eu disse, simplesmente conversando, simplesmente contando casos. Então, imagine que eu comecei a dar aula numa faculdade de tecnologia. Todo mundo, né, esperava o quê? Técnico, né? Coisa mais focada para a área de tecnologia. E, na verdade, meus alunos adoravam minhas aulas. Porque eu transformei isso numa linguagem natural. Linguagem onde as pessoas entendem, né, o que precisa ser feito. Você não precisa ficar citando, porque o artigo, a lei 9.608, a gente não precisa disso. Uhum. A gente só precisa dizer, você vai comercializar o software como? Concessão ou licença de uso? Uhum. Não é? Quando a gente fala em código-fonte, até hoje, as pessoas ficam pensando, o que é isso? Gente, é como você escreveu o software. O tal software de prateleira ou software encomendado, né? Feito para você, né? Que muda a tributação, muda exatamente. Tudo. Que tem, né? Tem o direito tributário aí também, que acaba invocando nesse balaio todo, né? O Brasil, ele tem muito essa dificuldade, né? Eu tive tem uma amiga, tem uma amiga, né? Que ela até esteve no Brasil durante um tempo, né? Mas ela é da Suíça, né? E ela estava falando comigo uma época que o alemão, né? Que a Suíça tem um pouco tem o alemão ali também como sendo uma origem, né? Do alemão. E ela falava que na Alemanha e consequentemente na Suíça, uma lei para ser válida e aprovada dentro do parlamento alemão lá, qualquer indivíduo, cidadão, tem que ler e entender. Se a pessoa lê, daí lá para a dona de casa, foi lá e leu, e não entendeu, a lei volta. Então, ela não pode ser escrita num jurídico
no qual eu, cidadão, que tenho que cumprir uma lei, não entenda. Eu preciso de alguém dizer para mim o que aquilo quer dizer. Porque se alguém pode desviar a minha conduta e eu cometer um ilícito, seja civil ou criminal, baseado naquilo que me contaram. Não eu como cidadão, né? Então eu falo, poxa, mas eu fiz isso porque foi minha mulher que me contou que era assim e eu fiz cometi um ilícito. Você não acha, como advogada, que o Brasil está numa contramão olhando nesse aspecto? E na tua opinião, talvez você não sabe me dizer agora, qual é a origem disso tudo, né? Por que as leis brasileiras são como são, né? O jurídico que é assim? Eu acho que é uma questão primeiro, de uma normatização geral, né? Porque você vai pegar leis em outros países, não foge muito do nosso formato. Os Estados Unidos é igual, né? O americano você tem aquelas palavrinhas que nós que somos brasileiros que aprendem inglês como segunda ou terceira língua, sei lá, quando você lê um contrato você tem dificuldade, tem umas palavras lá que não usa no dia a dia. Né? E que existe mesmo, isso faz parte, né? Talvez a gente esteja rompendo algumas coisas justamente porque tem algumas áreas e a gente já tem visto que esse formalismo, de certa forma, ele é excessivo. Então, eu acho que você realmente trazer isso de uma forma mais clara, inclusive, é interessante porque, por exemplo, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a LGPD que diz o quê? Você vai ter que responder aos titulares dos dados de forma clara e objetiva. Né? Então, você rompe aquilo ali. Com transparência. Exatamente. Tem lá algumas palavrinhas que deixam claro e transparente o que você precisa fazer. Né? Eu acho que se você lê a LGPD, quem não leu, leia, né? Acho que é legal ler, é pequena a lei. Mas é uma lei que, de todas que envolvem tecnologia que eu já cheguei a ler, né? LGPD, mais informação, que é fácil de entender. Não é uma lei difícil de entender. Será que porque a maior parte que está lá é tecnológico? Porque lá dentro tem pouco jurídico, né? Tem muito pouco jurídico. Na verdade, a gente quase não tem. A gente tem o jurídico porque é uma lei. É uma lei. Né? Mas, assim, ela traz o quê? Boas práticas. Né? Ela traz um capítulo sobre segurança da informação. Então, querendo ou não, né, ela tem pouca coisa, mas a abrangência dela é muito grande. Sim. Tanto é que a NPD ainda está regulamentando muita coisa. A gente acabou de regulamentar agora a transferência internacional de dados, tá? Sobre criptografia, anonimização, eles também estão fazendo consulta públicas sobre isso. Regular, né? Então, ela é uma lei pequena, mas os tentáculos dela são gigantes. Teve uma mudança na LGPD também recentemente sobre o DPO, não teve? Sim. O que foi exatamente? Conta pra galera. Pois trouxeram mais responsabilidades para nós, né? Eu sou o DPO as a Service, eu trabalho com a adequação da LGPD, porque isso aí também veio naturalmente, né? Como eu já trabalhava na área de direito cibernético, com startups, com contratos e tudo mais, sempre muito focado na área de TI, então para mim foi tranquilo. Nem precisou arregaçar a manga, já estava arregaçada a manga. Nada, gente, é constante, né? Eu acho que o aprendizado é constante, né? Não é para menos que a gente vive fazendo palestra, estudando, frequentando eventos de cyber e tudo mais, justamente por causa disso, né? Mas o que é que a ANPD fez? Ela aumentou as atribuições e as atividades do DPO. Eles acrescentaram mais algumas coisas, inclusive relatório de impacto, inclusive no que diz respeito também à parte de incidente de segurança. Né? Então, assim, o DPO hoje, ele é um protagonista. Tá? Ele é uma pessoa que vai estar lá no momento. Na verdade, eu já fazia isso, tá? Então, assim, algumas coisas que as atribuições que chegaram agora, eu já fazia alguma coisa antes, até porque era natural meu. Então, eu tenho um método próprio de adequar a empresa, eu tenho um método de ser DPO, tá? Dentro da lei, então, eu trago algumas coisas. E, para mim, essa parte de incidente, que é uma parte importantíssima, né?
E ontem eu estava falando justamente sobre isso, porque a TI ela precisa estar adequada, senão a gente não vai conseguir responder. É isso mesmo. Carmina, nesse sentido, a gente conversou aqui, eu não lembro o nome agora, tanta gente que a gente fala aqui, mas teve um advogado que esteve aqui falando sobre o LGPD e a gente conversou e colocamos sobre a questão da responsabilidade civil do DPO dentro desse contexto, quando ele recebe essa atribuição, né? E tem também no Código Civil, fala sobre a negligência ou omissão, né? Até que ponto você olha que em algum momento algum DPO, se é que já foi, eu não estou sabendo, poderá ser acusado de negligência ou omissão por não atender às suas atribuições dadas pela LGPD? Você consegue ver esse paralelo? Olha, eu acho que qualquer profissional que presta de forma inadequada as suas atividades, né? Claro que ele vai responder por isso, tá? Apesar de que na LGPD ele diz que o DPO não é responsável. Então a gente tem lá dizendo, né, que o controlador e o operador eles estão ali e são os responsáveis. Claro que a gente tem a responsabilização por terceiro, né? Então, assim, o que é que eu sempre falo bastante? Eu acho que todo profissional ele tem que ter um seguro de responsabilidade. Tá? Justamente para que isso não ocorra. Ou pela empresa ou ele próprio. Né? As atribuições também que estão lá no contrato, elas têm que ser cumpridas. Então, você pode sim também ter um direito de regresso da empresa em relação a um DPO que respondeu inadequadamente ou respondeu de forma equivocada. Porque o que eu vejo, Carmina, também já estou transitando nessa área de segurança da informação há muito tempo, né? A LGPD é um pouco mais recente e a gente conversa também com muito CTO, CSOs, enfim. E a gente vê uma dificuldade desse pessoal conseguir colocar a responsabilidade no colo de quem deveria. Então, assim, a comunicação também que você tem a dificuldade, que o advogado tem a dificuldade de falar com o TI, segurança da informação tem dificuldade de falar com os executivos da empresa. E muita coisa não vou dizer de errado, ou muita coisa que está sobre risco excessivo, ele não é comunicado adequadamente. Então, quando ocorre algum tipo de incidente, é muito comum a gente ver o board da empresa desconhecendo os riscos de fato que a empresa estava correndo. Não sei se fazem de desentendidos ou se realmente houve essa dificuldade de comunicação. Tanto é, Carmina, que eu já cheguei a pegar aqui, vamos polemizar um pouco aqui o nosso podcast, CISOs pedindo para a gente modificar relatório de gap, relatório de invasão, de teste de invasão, porque ele não quer que apareça que a situação da segurança está tão ruim assim para um board. Dá para a gente esconder isso aqui e tal. Já recebi esse tipo de proposta, né? Então, assim, existe esse problema de comunicação com o board, né? Quer dizer, é nesse tipo de responsabilização que eu vejo que em algum momento essas pessoas poderão ter. Então, a gente fala, a transparência da área de tecnologia para os decisores, que é o board, se eu vou correr ou não determinado de risco, é responsabilidade do CISO e, consequentemente, do DPO, no caso da LGPD, né? Você, como você vê isso? Porque eu pego muito no pé desse pessoal quando a gente percebe que eles estão tentando pôr coisa embaixo do tapete. Primeiro que isso não é ético. Nem um pouco. Ele está ali justamente para apontar as vulnerabilidades, tá? Hoje, o que é que a gente tem? O cenário não é mais o de 97, quando o máximo que acontecia era invadir um site e pichar o site. Que era, né? Que era o máximo, né? Os hackers achavam isso, era o sucesso. Hoje não. Hoje a gente tem incidentes. Nem enquadrava como crime, né? Porque seria como pichar um muro, né? E existia essa polêmica toda, né? Em relação a isso. Então, as pessoas precisam entender que se eu sou uma profissional, eu tenho que agir profissionalmente e com ética. Você pedir...
Então, para que você vai fazer um pentest se você vai esconder? E quem te contrata, ele está contratando o seu conhecimento. Claro. Para impedir que a empresa... Impedir não, né? Dificultar, porque hoje a gente não é mais se vai ser invadido, é quando a gente vai sofrer o ataque. Tá? Então, isso não é uma postura ética e também não é uma postura profissional. Ao contrário, ele está perdendo com isso. Perdendo oportunidades. Eu acho que isso ocorre, Carmina, porque eu como eu falei, né, eu já estou... Só de Strong são 20 anos, né? E antes disso eu já estava na área de segurança da informação. Então mais ou menos no seu início aí de tecnologia. E tem algumas pessoas que estão no cargo, às vezes, de gerente de TI, diretor de TI, com a função de segurança da informação que deram atribuição para ele, e no qual ele não sabia fazer. Como ele fazia segurança. E aí nas reuniões de board, né, as reuniões executivas que tinha, perguntavam para ele, e a nossa segurança? A resposta que vinha, tá tudo bem, eu estou cuidando, né? Porque não sabia direito como fazer. Né? E passando os anos, ele precisaria começar a mostrar que a coisa não está boa assim. Então eu já tive conversas com esses executivos e a leitura que eu tive foi essa. Só que o que ele esquece é o seguinte, né, que é a bobagem que ele está fazendo, porque as tecnologias mudaram, as ameaças são outras, os riscos operacionais em cyber são completamente diferentes, né? Hoje está o crime organizado, antes era o script kid, né? Hoje é o crime organizado que tá aí. E eu lembro, Carmina, quando eu dava palestra na Condex, acho que você deve lembrar da Condex. Sim. Eu lembro que eu dei palestra lá sobre segurança naquela época, e os auditórios grandes, cheios, né, de gente. Eu lembro como se fosse hoje que eu falei lá. É pena que não tem, naquela época eu não gravava, né? Eu falei pro pessoal, o dia que o crime organizado entender que dá para ganhar muito dinheiro sentado na sala de casa, o mundo cibernético está perdido. E hoje a gente está vendo isso. Nós estamos nesse episódio. Deixa eu só fazer eu acho que é interessante colocar, pegando aí a tua fala, sobre o DPO ser da área de TI, né? Isso também, boa. Né? Inclusive vários alunos falavam comigo e falam, né? Professora, estão querendo me colocar como DPO, área de tecnologia, né? Ele é um gestor de TI. E eu disse, você vai correr um sério risco, porque o DPO, ele não é só, não é TI. Uhum. A gente tem toda uma legislação em relação à prática do DPO, né? Ele tem que ter conhecimento em direito, ele tem nas diversas áreas de direito. Sim. Porque cada empresa é uma empresa diferente, tem suas especificidades. E o pessoal de TI ficou apavorado. O gestor de TI, vários ligaram para mim. O que é que você acha? Eu disse, se fosse você, eu não aceitaria. Uhum. Primeiro porque tem um conflito aí grande, não é? Um conflito de interesse total. Né? Total. Então, isso é responsabilidade, sim, né, da alta gestão, de fazer uma contratação nesse nível. No nível, o que recomenda, né, que seja nível staff de diretor, né? Tá lá. Na verdade, se você é um DPO as a service, você não está nem na diretoria, você fala direto com o board. Uhum. Então, a comunicação, a gente não está ligado a nenhuma área da empresa. Eu trabalho direto com a área de TI, primeiro porque eu tenho essa afinidade de comunicação. Não é? Você consegue descer no porão das coisas. Né? Consigo. E gosto muito, porque eu acho que é uma troca muito rica. Uhum. E, de certa forma, a gente termina ajudando a área de tecnologia, porque, por exemplo, um pedido meu a um diretor financeiro é mais fácil de ser atendido. Uhum. Porque eu levo o famoso ROI, né? Todo mundo fica, e aí, como é que você vai fazer? É mais fácil para a gente, enquanto DPO, as a service, que está fora, fazer isso. Eu preciso dessa tecnologia. Quanto é que custa a tua imagem? Quanto é que custa a tua reputação? Você vai colocar... Qual é o faturamento hoje da tua empresa parada? Qual é o prejuízo que isso vai ter? Uhum. Então, assim,
Quando você é DPO da área de TI, você não vai conseguir fazer muita coisa. Mesmo porque ele tem a dificuldade na linguagem, né? Exato. Porque aí ele vai falar o techniquez para alguém que entende de negócio. Exato. E aí é o lado inverso da nossa moeda, né? E você falou muito sobre resposta a incidente, né? A parte jurídica envolvida na resposta a incidente, que foi tema da sua palestra no Mindsec ontem, né? Me conta um pouco sobre o que você falou nessa palestra e tomando já a pergunta, contando para a gente como é que a área jurídica auxilia ou faz esse processo de auxílio até a organização de resposta a incidente, seja ela envolvendo LGPD ou não, de forma geral, porque eu sei que você fala de forma geral, não só unicamente em cima de LGPD. Porque na verdade a resposta a incidente, quem vai se trabalhar muito à frente disso também é o DPO, certo? E aí a gente tem uma legislação em relação a isso, que a LGPD, inclusive, ela fala, né? O que é que a gente precisa fazer. A NPD tem uma página direcionada, o formulário direcionado. Então, o que eu trouxe ontem foi justamente pegar essa visão que eu tenho da área de TI, né? E dizer a eles, vocês precisam estar adequados. Vocês precisam estar com todos os sistemas mapeados. Às vezes, isso é uma coisa básica, mas muitas empresas, o pessoal de TI, ele está tão com a mão na massa, e você sabe muito bem o tamanho da pressão que todo mundo sofre dentro da área de TI, né? É tudo para ontem, né? Porque eu preciso disso, é para ontem, né? Eu preciso criar mais uma interface, é para ontem. Então, o que é que acontece? Eles não conseguem estar normatizados dentro da área de TI para sofrer um incidente. Quando sofrer esse incidente? Então, há mais de um ano eu já venho trabalhando com isso, com resposta a incidentes, justamente porque eu penso nisso. Eu penso agora, na hora, o que é que vai acontecer? Como é que você vai agir? Quais são as informações que a NPD vai te pedir? Então, eu junto tecnologia e direito de braços dados. Porque vai ser assim, né? O jurídico que a gente fala não é o departamento jurídico. O departamento jurídico, nesse momento, ele não vai estar atuando. Quem atua é o DPO. Então, eu falei sobre o quê? O comitê gestor de crise. A gente tem que estar com um comitê constituído. E, gente, não são 10 pessoas, não são 20 pessoas num comitê desse. É só quem realmente precisa estar e que seja decisivo. Então, o CEO... No mínimo, né? Não, porque ele é que vai ter, inclusive, de decidir, né? O que é que ele vai fazer. O CFO, porque é o financeiro, então a gente sabe que vai ter gasto. E aí é necessário. O DPO, hoje, mais do que nunca, né? Até por força da NPD também, e TI. TI junto. Para que a gente quer mais? As áreas mais vitais, né? Quiçá uma área de negócio importante da empresa, né? Algum diretor influente aí na questão de negócio, né? Sim. Aí é tranquilo, mas assim, qual é o impacto disso? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive é um alerta, né? Gente, é confidencialidade. Ontem eu trouxe muito isso para eles, certo? Quando adequo a empresa, eu penso nisso. Então, quando o incidente vaza muito rápido, foi o quê? Vazou de dentro da empresa. Então, só quem faz a comunicação é depois. Nenhum funcionário tem que... Eita, a gente está sofrendo um ataque. E aí vai para a mídia. E vai totalmente distorcido. Aí sai a parte sensacionalista que a gente sabe que é função da mídia, né? Colocar coisa para poder criar buzz e criar views e toda essa questão de marketing hoje em dia que é bastante usada, né? Isso. Muito bom.
Bom, falando de internet, né? A gente sabe que a internet aí foi um invento, né? Vamos chamar assim de um invento da humanidade que foi muito disruptiva do ponto de vista de comunicação. E aí inclusive tem essa questão polêmica que está rolando hoje em dia sobre liberdade de expressão e tudo mais, né? Não querendo entrar nesse aspecto que é muito polêmico, mas a pergunta é: a internet é terra de ninguém porque não tem um dono, né? Como é que isso entra dentro da legislação? Como é que você vê isso? Como é que você orienta os teus clientes com esse aspecto? Eu gosto de falar sobre liberdade de expressão, tá? Ah, gosta? Que gosto. Bom. Então vamos falar. Tá? Se você se sente à vontade, até pode falar. Porque existe lei para tudo isso. Uhum. Então, se você... famosa fake news. A gente já mentia. Desde a origem do mundo. Exato. Né? E a gente, quando mentia, a gente era mentiu, punido. A cobrinha mentiu para Adão e Eva, não foi essa história? Pois é. Né? Então, assim, maçã. A gente tem crimes, a gente tem uma tipificação na legislação penal, que ainda existe, né? Uma legislação penal apropriada em relação a isso. Injúria, calúnia e difamação, gente. Uhum. Ah, não, mas é porque está na internet. A gente tira da internet. Tanto é que no Código de Processo Civil, você indica o link que você quer remover e a justiça, né? Só a justiça fazia isso. Hoje em dia não é mais assim. É. A gente hoje não tem mais alguns mecanismos legais que estão em vigor na lei, mas que hoje não são mais usados da forma apropriada. Né? Então, a gente tem, sim, legislações em relação a isso. Então, eu sou muito favorável à liberdade de expressão, né? Que é o grande exercício da democracia. Sim, não tenha dúvida. Né? Isso acho que está bem exercitado na mídia hoje em dia, né? sobre isso. Né? Bom, eu apoio a tua visão. Acho que realmente a gente tem que ter liberdade para poder falar com responsabilidade, sabendo que você poderá ser punido por essa questão, e você tem os mecanismos já existentes para poder defender e acusar, né? E isso faz parte. A gente está aqui gravando um vídeo, isso vai a público. Se eu ofender alguém, essa Sim. pessoa tem o direito de clicar as leis aí favoráveis para poder, aplicáveis, né, para poder me fazer com que eu pague por aquilo que eu fiz de errado, né? Mas a internet é de ninguém? Tem... Não, nunca foi, gente. Nunca foi. Nunca foi. Chegaram assim, eu descobri a internet, põe a bandeira lá, a internet é minha. Não, tanto é que isso é uma coisa que eu já falava lá em 97, né, que meus alunos sempre foram muito criativos, né? A área de TI, o pessoal é bem criativo, né? E eu dizia, gente, se a polícia descobre que alguém matou de madrugada numa rua, que antigamente não tinha câmera, né? De rua, nem nada, e eles descobrem, imagine você que cada passo que você dá dentro da internet está registrado. Uhum. Né? E a cada dia que passa, a gente está mais monitorado. Exato. Então, a cada dia que passa, a internet nunca foi e nunca será de ninguém. Quem está na Deep Web também é visto. A gente já teve prisões acontecendo por isso. Né? Por isso, na Deep Web, que todo mundo levantava a bandeira de que, não, ali eu estou anônimo. Né? A Deep Web é a parte negra da internet, né, onde você tem todo tipo de oferta e procura, tá? Sim. Então, assim, não existe, tá? A cada dia que passa, as tecnologias elas estão mais incisivas em relação à privacidade, e não é para menos que hoje a gente tem esse aspecto de privacidade como uma grande bandeira, e quando a gente rompe essa privacidade, né, com algumas decisões judiciais que a gente hoje acompanha, isso nos causa muita preocupação, porque a gente está muito vigiado.
Muito. Muito. Certamente tem muita gente que, se quiser saber, sabe que nós estamos aqui hoje. Exatamente. Olhando câmeras de prédio, de rua. Os nossos próprios celulares rastreiam a gente a todo momento, né? O que entra aí, Carmina, eu coloco que até para as empresas que têm, às vezes, dificuldade em fazer este processo, né? A gente percebe isso também. Aconteceu um incidente, foi algo que veio de fora, e aí ela precisa fazer aquele processo todo de quebra de sigilo, né? Tanto que a LGPD veio para restringir a quantidade de dados armazenados para proteger um pouco o cidadão, mas a empresa precisa, por exemplo, solicitar quebra de sigilo para poder descobrir eventualmente quem foi, né? E eles não entendem muito esse processo, que dá para fazer, não dá para fazer, e ficam ali, perdem os tempos, né? A famosa ata notarial, faz, não faz, registra, não registra, o que faz isso? Acho que o teu papel, né, como DPO ou uma legisladora aí, como advogada, tem esse papel dentro da empresa, né? Você tem que montar tudo isso de forma antes, mas depois que aconteceu, sair tentando procurar alguém que possa resolver, né? E eu te pergunto isso porque nós não trabalhamos com isso na Strong, né? A gente está muito vinculado à área de tecnologia, mas não é incomum a gente receber contatos de empresas desesperadas querendo conversar conosco porque estão num incidente e precisam saber o que vão fazer, né? É muito interessante porque existe um contencioso, né, que a gente chama que é justamente as ações, né? Hoje a gente tem, por exemplo, muita ação em relação aos golpes cibernéticos, né? Como é que você vai buscar aquilo ali. Então, existem os procedimentos, mas também precisa de ter essa consciência de que você tem que agir de forma muito assertiva para você colher essas informações, colher essas provas, tá? Tá tudo lá dentro. Eu sempre digo, é por isso que eu trabalho tanto com a área de tecnologia, porque quem rastreia, né, é tecnologia, tá? Claro, você vai para a justiça e você pede, né, a geolocalização, você pede o IP, você tem uma série de coisas, você pode pedir ao provedor várias informações que ele também vão te passar, fazer esses cruzamentos. Por exemplo, eu acho que Mas você faz isso tudo de forma administrativa ou você necessariamente precisa entrar? Não, necessariamente você vai precisar entrar na justiça. Então, você vai abrir um boletim de ocorrência, tá? E nesse ponto, deixa eu te interromper. Esse boletim de ocorrência, você que deve estar fazendo muito, os delegados de plantão, eles normalmente tipificam como crime ou ainda fica lá como um incidente que você precisa mover o processo? Não, tipifica. Tipifica já como Sim, crime? Claro. Tá. Porque é um crime. Tá. Tá? Não, porque já teve casos de pessoas que já foram abrir boletins de ocorrência e fica tipificado lá como um incidente que fosse de carro, não sei exatamente o termo. Você precisa mover um processo para ele mover, para ele andar. Né? Na verdade, a gente hoje faz muito o BO, muito mais para você também ter um respaldo, né, em termos de problemas futuros, né? Uso indevido do teu nome, abertura de contas, abertura de empresas. Então, isso também serve. Só que eu sempre indico o seguinte, não fica só no BO. Vai para a justiça comum, né? Abre o processo. Se você teve, por exemplo, a gente tem problemas hoje de contas abertas em bancos. Eu tive. Pois é, não é? E a gente tem ganho porque eles têm tecnologia para fazer o perfilamento. Então, eles sabem disso. Você fazer 9 tentativas de reconhecimento facial para dar acesso, tem alguma coisa errada. Se o comportamento do cliente é de uma forma, se ele sai daquela curva, a gente tem isso. A gente tem tecnologia para mapear dentro da nossa própria empresa. Sim. Não é? Tá aí várias ferramentas que, quando você sai daquela rotina, tá lá o alerta. Opa, tem um invasor por aqui. Não é? Esse comportamento não é. Então, esse tipo de problema, ele tem que ser colocado muitas vezes, na maior parte das vezes, no judiciário. E, através dessas informações,
Porque a gente entra para pedir essas informações. E aí o banco ou a empresa, ela vai ter que responder por isso. Sim. Entendeu? No meu caso, teve um despecho até interessante. Eu tive a minha conta do GovBR invadida. Naquela época não tinha duplo fator de autenticação, hoje já tem. Pois quem não pôs, põe, recomendo, faça. Quem não cadastrou no GovBR, cadastre, porque senão alguém pode cadastrar no seu lugar. E lá tem acesso a toda a nossa vida, né? Isso. O CNH, enfim, tá tudo lá, né? E eu percebi que tinha acontecido um acesso, né? Eu fui lá rapidamente, bloqueei, só que a pessoa já tinha feito o download dos meus documentos, né? Sim. Aí passou um tempo, eu descobri que tinha tido um problema de um saque de uma conta minha que eu tinha de capitalização num banco, que havia sido sacada. Eu falei, mas eu não saquei isso, né? E a pessoa me instruiu, me falou, olha, quem foi sacar foi você que foi transferiu para o banco tal nessa conta. Eu falei, não tenho conta nesse banco, e aí começou todo o processo. E aí eu falei com os... Não precisei fazer boletim de ocorrência. Na verdade, eu fiz uma ata notarial online do Gov sendo fraudado, né? Então, provei que eu tive uma fraude lá e mandei isso para os 2 bancos. Demorou um pouquinho, mas a conta no banco foi encerrada sem grandes problemas. O outro demorou um pouquinho, mas repararam o prejuízo lá do saque que foi feito, né? Me restituíram o valor. Foi bom, não precisei colocar ali um processo ou abrir boletim de ocorrência, foi encerrado. Eu achei que foi até, dizer assim, demorado, mas até foi fácil, não me gerou muito estresse, assim, porque acho que as empresas também estão se preparando, né? Para poder investigar isso, né? Colocar com equipes ali bastante competentes, né? Para poder avaliar esse tipo de coisa, né? E falando sobre isso, o atacante, né? O hacker ético, assim, tipo, os fins justificam os meios, como é que você vê? É muito interessante. Você faz umas perguntas que realmente assim são bem emblemáticas para mim, porque eram coisas que eu sempre trabalhei em sala de aula, né? Não existe o hacker ético, gente. Ele está infringindo a lei. A gente tem uma legislação que diz que você não pode, por exemplo, criar, né, você não pode invadir uma conta. Está aí. Inclusive, na legislação eleitoral também tem punição para quem faz a má utilização do sistema ou tenta invadir o sistema. Você sabia que tem? Tem o quê? Desculpa. Uma lei, lei eleitoral, que não fala sabia. sobre isso. Exatamente. Não é? Então, você está infringindo a lei. Não é? Ele vai olhar. Uma coisa, gente, é pentest. Sim, aí porque sim, você tem a autorização para fazer isso. Então, ok. Se você considera isso um hacker ético, tá certo. Ele é ético por quê? Porque ele está fazendo uma ação, mas essa ação é autorizada. Então, ok. A gente tem isso. Né? Quando a gente vai fazer teste, muitas vezes o que é que a gente faz? Né? Vai mandar um phishing, vai fazer alguma coisa, vai dar um telefonema para ver qual é o nível de segurança da empresa. Então, o hacker ético, nesse sentido, ele é perfeito. Entendeu? Então, e não existe você ser... eu só sou ético nisso, mas eu não sou ético daquilo. Não. Ou a gente é ético, ou a gente não é ético. Não tem meio grávida. É verdade. É mais ou menos por aí, né? E como você vê o Anonymous nessa história? Falando de ético, eles se apresentam como sendo um grupo ético com relação àquilo que eles fazem. Um pouco mais hacktivismo, né? Mas se acabam entrando dentro de algumas esferas ali, fazem algumas ações, né? Eu sempre fui uma defensora, você falou no Anonymous. Inclusive, o Anonymous já fez uma postagem para mim. Foi uma homenagem para você. Porque foi o seguinte, eu sempre uma das bandeiras que eu sempre carreguei foi que a área de tecnologia, ela deveria ser uma profissão e não uma atividade. Sim.
né? Então, isso tem um impacto muito grande no mercado quando você traz uma profissão, o reconhecimento de uma profissão do que uma atividade. Que é como, por exemplo, a pessoa entendeu o que ela está falando, é tipo o advogado, o médico, o engenheiro, que acaba sendo caracterizado uma profissão, que tem lá uma entidade que regula as suas ações de um ponto de vista ético, né? Que você tem lá o CRM, né? A OAB, né? Que você tem que tirar. Então, regula o comportamento das pessoas. Ou no caso, TI, hoje ainda é uma atividade, né? E isso também tem um impacto quando a gente fala em remuneração, né? Em sindicato, por exemplo. Né? Porque aí a gente tem, por exemplo, uma tabela de honorários. Por quê? Porque a gente tem uma profissão. Né? Então, existem algumas coisas que, se você está numa empresa, por exemplo, de educação, uma faculdade, você é regido pelo sindicato das instituições de ensino. Sim. Certo? Mas se eu, como tenho uma profissão, se eu estou lá dentro, vai para a minha profissão. Sim. Certo? Então, vai ser respeitada a minha profissão. E aí o Anonymous, eu acho que alguém tinha colocado lá, e algumas falas minhas em relação à defesa da área de tecnologia ser uma profissão e não uma atividade. Então, eles fizeram isso. Né? Colocaram o teu pensamento. Colocaram o meu pensamento como se fosse uma bandeira também deles. Né? E você sabe que eu acho que isso vai ter que ser em algum momento feito. Porque hoje as empresas sofrem com isso, né? De não ter o próprio profissional estar qualificado, não digo qualificado, ou categorizado como uma profissão, né? Porque o papel do TI hoje, dentro das organizações, ele é o alicerce, né? da operação dela. Não tem mais nada dentro da empresa que não esteja calcado em tecnologia, né? É muito relevante, né? A área de tecnologia é muito relevante. Tem projetos de lei, né, sobre isso, mas nunca andaram. E agora estão totalmente obsoletos, né? A gente tinha de digitador, para regulamentar a profissão de digitador. E também o caminho não era esse, né? Não era você regulamentar uma atividade nesse nível, né, de detalhe. Então, eu acho que é muito importante. Porque eu vejo assim, você como advogada, se você comete um erro, você vai ser responsabilizada como aquele profissional. Um médico, acontece a mesma coisa. Mas, por exemplo, um desenvolvedor hoje, se ele comete uma falha, negligência ou omissão que seja, incapacidade técnica, tudo bem, ele sai dali, né? É mandado embora ou o que seja, ele vai trabalhar em outro lugar e não vai procurar se melhorar ou qualificar ou qualquer coisa que vale. E o mercado acaba absorvendo essas pessoas pela falta de profissional, né? Então não tem essa questão toda que tem na profissão, uma dificuldade para um advogado exercer a função de advogado que ele precisa lá prestar OAB, enfim, né? Senão ele não representa na justiça, né? Ele não poderia exercer mais a profissão dele, né? Como a gente vê em alguns casos. Agora, isso também não quer dizer que a reputação dele... Não seja... Porque eu sempre digo o seguinte, quanto vale o teu diploma? Porque é isso. Esse CISO que fez uma proposta, vamos maquiar aqui, né? Quanto vale o teu diploma? Porque depois, se acontece alguma coisa, é teu nome que está no meio. Sim. Então, a gente também tem que pensar nisso. Não é? Eu acho muito importante regulamentar uma atividade como a área de tecnologia, né, com profissionais. E aí você pode, como a gente tem, né, advogados, criminalistas, civilistas, contratualistas, a gente pode também, dentro desse arcabouço, ter a área de desenvolvimento, sim, a área de redes e ambientes operacionais, web design. A gente poderia ter. Sim, como um todo. Né? Como um todo. Como um engenheiro, se faz um prédio e ele falha e acontece alguma coisa, o engenheiro vai responder por aquilo, né? Ele era o responsável técnico por aquilo, né? E na área de TI, na maioria dos casos, você não tem um responsável técnico, né? Como um engenheiro também tem que ser, né? Você não tem um responsável técnico.
E acaba não tendo, né? Mas um profissional que ele erra muito, ele fica queimado. Fica. Vamos combinar. O mercado expurga ele, né? Exatamente. E uma coisa que até o pessoal parou de falar isso, né, com o advento das soluções em SaaS, né? A pirataria de software é algo que ainda persiste? Você tem militado nessas esferas ainda? Tenho sim, porque hoje a gente não é uma questão dele ser o site, ele está lá numa nuvem, mas ele tem um código-fonte. Então, por exemplo, a gente tem casos de pirataria, de busca e apreensão de software. Ele continua sendo um software. Né? A gente tem o quê? Grandes empresas que têm no seu core business o software. Né? Você pega uma grande empresa, tipo TOTUS, por exemplo. Sim, uma empresa que tem milhares de software. Exatamente. E muitas vezes o que é que acontece? Ctrl+C, Ctrl+V, ou algo parecido no código-fonte. E aí a gente tem a busca e apreensão dos softwares. A gente tem, por exemplo, a perícia. Gente, perícia no software é linda. Eu tenho um caso que até o erro de português estava copiado no código-fonte. Então, assim, você não tem desculpa. É por isso que eu digo que é fantástico a tecnologia, porque a prova está ali. Então, você faz a busca e apreensão e não é o código-fonte todo, não, tá? Trechos do código-fonte, segundo a lei de software, também é pirataria. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um contrato, né, contratando uma empresa para desenvolver um sistema, por exemplo, a gente tem que ter esse cuidado. É um contrato que ele tem que ser muito bem trabalhado em relação aos direitos autorais. De quem é o direito autoral? Exatamente. O direito autoral moral vai ser sempre do pai da criança, né? Mas tem os direitos financeiros, econômicos, que aí é do contratante, dependendo do tipo do contrato que você vai fazer. Não é? Mas a gente tem sim, não é porque está tudo na nuvem que a gente... E a lei antiga, a lei de antipirataria é de quando? É muito antiga, né? Sim, a gente Dos tem... anos 90, acho. A gente tem a lei de software, que já fala sobre isso, né? É uma lei de 98. E a gente, que já tinha, né, uma parte dela, ela já foi... A que está em vigência é justamente essa, né? Mas a gente também tem no Código Penal. Contrafração. E a gente tem um capítulo relativamente grande em relação a isso. E como você faz isso? Simples. Você faz a busca e apreensão, pega os códigos-fontes, aí tem todo um procedimento, né, em relação à perícia, então, que é uma área fantástica. E no fim desse processo, acho que é indenizatório, né? Na verdade, essa empresa, um desses cases, a gente teve, inclusive, a que copiou, né? Porque aí muda, a janela está de um lado, bota do outro, né? É rosa, bota azul, tá? Look and feel. A empresa foi condenada por pirataria e por look and feel, cópia de aparência. Porque as interfaces também são protegidas. E aí é cópia de aparência. Também tem e isso, a pirataria é o código-fonte. Parece, mas não é, né? E aí dentro desse negócio do direito autoral e até mesmo da lei de software, eu acho que pode dar uma reviravolta aí de a gente começar a falar de IA. Porque se você tem uma IA pública como o ChatGPT e alguém vai lá e coloca um código lá dentro para poder fazer um novo código, e essa IA captou o erro de português, por exemplo, lá, e ela aprendeu, e algum outro cidadão de uma outra empresa vai lá e pede um código e ela entrega isso, como... Não é para estar, né? Não é para estar. Mas como a empresa, por exemplo, que usou a IA vai se defender nessa história, por exemplo, às vezes um plágio de um texto ou até mesmo um pedaço de software? Tá.
Primeiro que a gente tem que ter muito cuidado com o uso da IA. A gente sabe, inclusive, eles têm a política lá dizendo que ela não é confiável. Todo mundo sabe que ela não é confiável. A IA mente. Já mentiu para mim. Exatamente. Eu escrevi sobre inteligência artificial em 2019. Está lá no meu LinkedIn. E eu comecei, isso aqui não é uma ficção científica, nem é Matrix. Porque é o que a gente vê. Né? O que era Matrix antigamente, a gente está vivenciando hoje. Então, assim, ChatGPT, a gente tem que ter cuidado, IA, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está fazendo. E checar. Mas é cópia igual? Cópia. Igual é redundante, né? Mas é cópia. Se você leu a matéria e pediu para ele fazer um resumo, por exemplo, você sabe o que tem no resumo. E aí você vai ver se foi cópia ou não. Pode referendar a origem, né? Exatamente. Tanto é que hoje, né, a gente já tem alguns sites que e ele diz, né, se você vai botar alguma coisa com IA, você tem que especificar. Especificar que foi gerado por IA. Eu acho que até no Instagram, eu acho que já tem alguma coisa em relação a isso. Tá? É interessante. E na área de segurança em si, em geral, como que você vê que se isso vai ser utilizado, ou mesmo no teu ramo jurídico, tem ações para ajudar as empresas, um DPO, tem movimentos nesse sentido de usar IA para poder ajudar? Por exemplo, escrever políticas é algo que a gente vê o pessoal usando bastante, né? Mas mais uma vez é o que eu digo, eu acho que ele é um auxiliar, porque você vai ter que colocar os prompts certos. Porque senão ela também não vai te dar a informação certa. Não adianta você querer fazer uma política de privacidade ou uma política de home office sem você saber o que a empresa quer com isso. Quais são as regras da empresa? Eu não posso fazer uma política de privacidade, né, para inglês ver. Não dá. É a mesma coisa, gente. Adequar para inglês ver não vai dar certo. A gente hoje já trabalha fazendo auditoria em adequação. E a gente tem visto várias inconsistências. Então, a gente pega também. Né? A gente sabe como é o mercado em relação a isso. Então, ela é muito boa. Eu uso IA. Eu também uso bastante. Agora, com muito cuidado, primeiro para você não colocar dados pessoais ali, certo? E jamais informações das empresas. Então, assim, o pessoal está muito na vibe de IA, vou botar IA e é o milagre. Não é assim, né? Ele é um auxiliar bom. Se você souber fazer, ele é ótimo. Me ajuda muito, muito, porque eu sou disléxico, então, nossa, você não sabe como me ajuda. Verdade. Tanto para escrever como para ler, porque às vezes, dependendo do texto, se ele não está escrito com pontuação correta, de uma forma fácil de ler, eu tenho dificuldade de entender o conteúdo. E às vezes eu pego pedaços de e-mail, às vezes, e jogo lá, interpreta esse troço para mim, porque eu não estou entendendo o que a pessoa está querendo dizer com isso aqui, né? E não é problema da pessoa, o problema sou eu mesmo, né? Que tem essa dificuldade que o disléxico tem de entender, às vezes, determinado tipo de formação, né? De frases e também a escrita, né? Às vezes eu cometo os erros gramaticais graves lá que eu não vejo, né? A gente não consegue perceber isso. Ajuda muito dentro disso. E dentro dessa sua vida de DPO, voltando um pouquinho da LGPD, quais são os principais erros que as empresas estão cometendo que a gente pudesse deixar? Presta atenção nisso, que isso são erros que eu tenho pego na maioria das auditorias que eu tenho pego. É o vacilo da galera. Eu acho... porque falar de erros é uma coisa... Descuidos, vamos falar assim, descuidos assim, ou distrações. Isso depende muito, em termos de LGPD, como ela foi feita. Não é? Eu sempre digo, e ontem eu estava falando justamente sobre isso. A área de TI está adequada de verdade ou não? Então, um dos erros é querer fazer para inglês ver.
Então, contrata empresas ou escritórios que eles tenham, de fato, né, uma boa expertise numa área, principalmente na área de tecnologia. Que hoje, o que é que a gente tem? Tudo passa pela área de TI. É continuidade de negócio. Eu estava até falando sobre isso, né? Antigamente, na nossa época, era assim, chama um menino da TI, não é? Aí, depois, TI virou custo. Ah, porque é custo. Ah, porque a ferramenta é cara, né? Aí, se passou a investimento, como tem IA hoje, não é boa, né? Então, a tecnologia vai me fazer isso, vai me diminuir custo, aí virou investimento. Mas hoje ela não é mais investimento, ela é continuidade de negócio. Então, para mim, gente, tem que ter tecnologia. É o remedinho de uso contínuo, né? Se não tomar, deu... Não, e veja, a área de TI não faz milagre. Então, tem todo... O board, ele tem que entender isso. É seu negócio. Então, se você justifica a tecnologia, e é por isso que eu brinco, eu digo mesmo assim, gente, deixa eu pedir. Eu posso pedir. Posso pedir, vou pedir, porque eu chego e justifico. Né? É interessante. Eu tenho uma visão dessa questão dos erros, equívocos ou abordagens não corretas, é que em muitas empresas eu vejo a LGPD sendo colocado como item de compliance. Né? E aí aquele negócio, vou fazer o mínimo necessário para atender. Só que lá dentro tem um negócio que é uma avaliação de risco e que a empresa está fazendo o mínimo necessário e não tá avaliando o seu real apetite a risco sobre aquilo. Então é uma abordagem onde você precisa ter lá uma visãozinha de GRC, né? De governança, risco e conformidade, um pouquinho mais na mente, porque eu vejo muito isso, o pessoal indo muito por compliance, faz o mínimo necessário. Você não vê desse jeito? Primeiro que são duas legislações diferentes. Já começa por aí, né? Segunda regra, você se auto-audita? Não. Simples assim, gente. A gente não precisa falar demais. Por isso que se você vai para a Europa, vai para outros... E até aqui mesmo, por que tem o DPO as a Service? Porque a gente é totalmente imparcial. A gente audita todos. Você vai dizer o fato. Você vai ter a foto e falar, tá aqui, ó. Não, e a gente audita todos. Inclusive o board. Cadê teu computador? Cadê teu notebook? Tá abrindo no aeroporto para todo mundo ver a tua tela? Cuida lá, né? Você vai de Wi-Fi? Não, jamais. Você é alvo. As pessoas têm que entender. Hoje, o que é que o hacker quer? Ele não quer só aquele fiche. Ele quer um acesso privilegiado. Sim. E aí é que tá. Você é o alvo. Você é um alvo. Eu sou alvo. Entendeu? É a conscientização que entra tudo. Aí o pessoal vem falar de VPN, né? Eu digo, como é que eu vou? Como é que eu não posso usar uma VPN se eu trabalho com privacidade, gente? É o que mais eu digo. Tá em home, tem que ter VPN. Mínimo. Né? Ainda bem que... Com duplo fator de autenticação. Duplo fator. Carolina, chegamos ao final. Foi um grande prazer tê-la aqui. O tempo foi curto, o papo foi muito bacana. Acho que muito elucidador para os nossos seguidores aí. Obrigado aí. Deixo espaço para você dar seus recados finais. Aí o alô para a galera e deixar aí alguma... Não, é assim, primeiro agradecer, né? O papo, a hora passa e a gente nem percebe. Então, voa, né? A condução, ela é muito importante. Então, você também está de parabéns aí, né? Sua condução deixa a gente relaxado, tranquilo. Esse é o intuito. E é muito interessante a sua abordagem, tá? E para os ouvintes, continue ouvindo o podcast, que só agrega, né, valor para a gente. Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a você também. E, gente, se cuidem. Responsabilidade. Não usem os dados de vocês em qualquer lugar.
quando for tirar uma foto para poder enviar de algum documento, põe ela em preto e branco. Se houver alguma invasão, abra um BO. Boa! Os recados finais importantes. Gente, chegamos ao final mais um podcast do BeStrongcast, o podcast que fala sobre tecnologia e segurança da informação. Como no início, peço para vocês encarecidamente que compartilhe com os amigos, inscreva-se no nosso canal e aperte o sininho para receber as notificações, tá bom? Isso nos ajuda a manter a relevância do nosso projeto. Até a próxima, nos vemos em breve. Até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau. BeStrongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.